Opa, tudo bem, pessoal? Então, hoje nós vamos falar aí de morfologia externa, né? Hoje é uma aula bem básica, né? Na verdade, isso aí, quem na graduação, né, estudou entomologia deveria até já saber bem, né? Mas como a gente sabe que é sempre bom a gente dar uma revisada, né? E é isso que nós vamos fazer hoje, tá? Vamos falar aqui de morfologia externa, porque no caso, né, é o mais importante dentro da proposta da disciplina, que é a biodiversidade de hexápodo. Porque através da morfologia externa que você vai entrar nas chaves, para identificar as famílias, que é o objetivo aqui, sair sabendo identificar as famílias. Então, vamos lá. Bom, então, quando a gente fala de morfologia externa de inseto, né, a gente está falando de cutícula, né, de exoesqueleto, né, vamos falar assim. Né? Então, a gente está, basicamente, vamos descrever o exoesqueleto dos insetos. Então, o exoesqueleto ele é formado por cutícula, e essa cutícula não é uma... o exoesqueleto dos insetos, ele é feito por várias partes que são interconectadas, né? Todas elas são recobertas por quitina, e você tem diferença, por exemplo, na espessura dessa quitina, né? Você tem partes que vão ser mais finas, menos quitinizadas, até maleáveis, né? E partes mais leves. Então, nós vamos ter o corpo, né, do inseto dividido em 3 segmentos corporais básicos, né? Sendo 6 cefálicos, antenas, olhos, lábio, maxila e lábio, 3 torácicos e 11 abdominais, variando o abdominal, vocês vão ver. Tá? Então, nós vamos ter os escleritos, que são as partes mais duras, como eu falei, mais quitinizadas, e as membranas articulares, né, que vão ser mais flexíveis, não vão ter a parte dura da quitina. Então, é só para a gente ver um aspecto geral do corpo do inseto. Tá? Então, aqui são essas linhas, né? Parece bobo isso, né? Mas é sempre bom a gente ter isso em mente, né? Então, a região anterior, região posterior, a linha mediana, né? Região dorsal, região ventral, lateral e lateral, né? Distal ou apical, né? Então, por exemplo, falar assim, segmento distal do tarso posterior, né? E proximal, né? Seria basal. Então, mais na base, mais, vamos dizer, no início é proximal e mais no fim é apical ou distal. Bom, então aqui é a cutícula. Como a gente está falando de externo, não vou entrar aqui nos detalhes aqui, mas a gente vai ter a epiderme aqui embaixo, né? Então, esse epiderme vai ter umas glândulas aqui também, ó, né? Algumas aberturas para essas glândulas jogarem para fora os produtos, né? Nós vamos ter, por exemplo, aqui cera, né? Nós vamos ter uma cera aqui nessa parte exterior aqui, ó, chamada epicutícula. Então, essa cera, esses hidrocarbonetos aí, vão ser super importantes para o inseto, para proteção contra dessecação, para proteção, para dispersão de substâncias como feromônios, né? São bem importantes aí na ecologia química, né? E aí você vai ter a epicutícula, que seria essa parte mais superior, a exocutícula, que é a parte mais dura, né? A endocutícula e uma zona de formação aqui, tá? Então, são várias camadas. E quando o inseto vai fazer muda, o que acontece? A epiderme, né, que ela que vai produzir, né, a cutícula. A cutícula é o que a gente chama de camada acelular do corpo, né? Então, a cutícula não é formada por célula, ela é produzida por células, né? Então, a epiderme vai produzindo essas camadas, e quando há necessidade de fazer a muda do inseto, de trocar de cutícula, a própria epiderme começa a produzir umas enzimas que vão digerir essa quitina, né? São quitinases. Então, elas digerem essas enzimas aqui, ó, tá? E, ao mesmo tempo que elas vão digerindo, elas vão reabsorvendo
e formando uma nova cutícula por baixo. Então, ao mesmo tempo que ela vai digerindo e reabsorvendo, ela vai produzindo uma nova até que o inseto faz a muda. Tá? Bom, aqui um outro aspecto, onde aqui mostra como se fosse um corte da cutícula, né? Nos diferentes partes do corpo do inseto. Então, está mostrando aqui, por exemplo, um esclerito que forma uma dobra, né? Ele está vendo aqui que tem nas suturas, né? Forma como se fosse um poço. Ó, tem um poço aqui da sutura. Né? Essas suturas a gente vai ver no corpo, elas vão ser muito importantes para a taxonomia. Muitas vezes você vai ver, assim, em díptera, né? Você tem suturas ali, você vai ter cerdas pré-suturais, pós-suturais. Tá? Aqui a gente tem mostra uma coisa bem interessante, que é diferente de espinho e espora, mas não é espora, é esporão, né? E da seta, propriamente dita, né? Então, essas estruturas que a gente chama de espinha ou esporão, elas são dobras da cutícula. Ó, tá? Então, a cutícula em forma de ponta. Já a cerda, propriamente dita, seta aqui no inglês, né? Ela é formada como se fosse um cabelo, ó. Então, ela é formada e ela sai num buraco. Então, quando cai uma cerda, fica um buraquinho redondo aqui, e você vê onde saiu. Então, às vezes, você tem um inseto, você não está vendo a cerda, mas você vê o buraquinho de onde a cerda saiu. Aqui não. Aqui você vai ver que tem uma dobra da própria cutícula. Tá? Bom, e além desses esternitos, né, você tem essas membranas que vão interconectar. Tá? Então, as membranas, elas são basicamente a mesma coisa. Elas só não têm aquela exocutícula gigante. Então, ela é só uma parte mais fina, mais flexível, que é justamente para dar uma dobra. Como se fosse uma armadura medieval, né? Você tem as placas de ferro e tem as malhas entre as placas ligando. Né? Essa aqui é uma formiga que tem na África, que algumas operárias ficam dentro do formigueiro armazenando mel. Elas são formigas pote de mel, que a gente chama. O pessoal até come, né? Eles comem essa formiga direto, como se fosse uma balinha. E por causa desse alargamento, assim, dá para ver muito bem a membrana artrodial. Né? Então, essas membranas artrodiais também vão fazer as junções. Né? Então, a maleabilidade aqui na perna do inseto, né, ela vai vindo dessas membranas também. Bom, aqui é um geral do corpo do inseto aqui, né? Aí você vai ter cabeça, o tórax dividido em 3 partes. É muito simples saber onde estão as partes, né? Porque é onde vão encaixar as pernas. Então, você tem perna anterior, média e posterior, prototórax, mesotórax e metatórax. Tá? Então, a asa anterior, ela encaixa aqui no mesotórax e a asa posterior no metatórax. Tá? Esse esclerito maior aqui é chamado de pronoto, que vai ligar o tórax à cabeça. Né? Aqui são segmentos abdominais, né? Aqui, por exemplo, está vendo 10, e nós falamos lá que são 11 escleritos, porque às vezes esses últimos escleritos estão modificados em estruturas auxiliares da genitália, né? Então não vai ser aparente. Né? Algumas vezes também o primeiro segmento pode estar escondido aqui, você não vai enxergar. Aqui num desenho um pouco mais detalhado de uma mosca, né? A mesma coisa, cabeça, tórax e abdômen, né? E aqui mostrando, por exemplo, olha a sutura aqui, ó. Uma sutura importante aqui, ó. Né? Então, algumas estruturas aqui, os espiráculos, né? Espiráculo posterior, espiráculo anterior, certo? Isso é só para a gente ter uma noção. Nós vamos ver com calma aí. Né? Bom, então, segmentos corporais, eles vão ser divididos, né? Em dorsal, ventral e lateral. Dorsal, nós vamos chamar de tergo ou noto. Né? Então, cada parte chama de tergito. Então, vocês vão ver assim, os tergitos são da cor X. Quer dizer que você sabe que é dorsal. Né?
E ventral, aí é externo, então vai ser, cada partezinha vai ser esternito, né? Então, esternitos claros no tórax, ou esternitos abdominais esverdeados. E lateral é composta por esclerito direito e esquerdo, né? Que é denominado pleura, né? Você vai chamar de pleura. Mas isso aí não tem importância, porque, no caso, os escleritos todos, eles vão ter um nome, né? Então, aqui, está mostrando aqui o tórax, a cabeça é uma parte do abdômen desse bicho aqui, ó, do Tipula trivitata, de um tipulídeo, que é um díptero grandão, parece um pernilongo gigante, né? Então, aqui, ó, cada esclerito desse tem um nome, ó. Aqui seria a lista dos nomes, olha, tá? Então, você vê aqui anepixterno, catepixterno, anepixterno, né? É só você ver aqui, ó, não, esse aqui é anepixterno, esse aqui é anepímero, quer ver? Olha lá, Anepimerum anepixterno, tá? Bom, a gente tem que saber isso de cabeça? A gente tem que decorar isso aí? Não, né? Porque a gente tem chave para mostrar para a gente aonde que eles estão, né? É lógico que quando você trabalha muito com um tipo de inseto, um tipo de família, você já conhece as coisas onde que estão, né? Então, esse aqui é o Meron, por exemplo. Esse aqui acho que é Catepimerum. Catepimerum, isso. Anastergita, esse aqui. Então, os bichos que você tem uma familiaridade, você acaba decorando naturalmente, mas ninguém precisa ficar preocupado com isso. Por quê? Porque você vai estar sempre com a chave, com o livro do lado. Tá? Você não trabalha sem consulta, né? A mesma coisa para a quetotaxia, que são as cerdas, espículas e a posição dela nos esternitos. Ó. Então, aqui é a mesma coisa para díptero também, né? Com a diferença aqui que a gente está mostrando, por exemplo, aqui, ó. Aqui, por exemplo, ele coloca a área pré-sutural, né? Sutura notopleural, que é essa aqui, que é esse risco aqui. Aí você vai ter essa cerda do meio, chama cerda acrostical, tá? Essa aqui chama cerda dorsal, né? Então, numa mosca, às vezes na chave você vai ter, assim, 3 cerdas acrosticais pré-suturais, que são essas aqui, ó. Então, são cerdas acrosticais pré-suturais, antes da sutura. E essa aqui são pós-suturais, 3 pós-suturais. Entendeu? No caso aqui, são 4 pré-suturais e 3 pós-suturais. Então, isso pode, na chave, principalmente já no nível de gênero, te ajudar, tá? Mas algumas são no nível de família, por exemplo, né? Aqui, ó, esse aqui é um Meron, né? Então, por exemplo, para você separar um califorídeo de um mucídeo, que às vezes são mosquinhas metálicas parecidas, é só você bater o olho aqui. Se tiver cerda no Meron, é califorídeo. Se não tiver cerda no Meron, é mucídeo. Então, tudo você tem que saber para o grupo que você está estudando. Aqui é a mesma coisa de quetotaxia, só que na cabeça. Ó. Né? Então, você tem aqui, ó, por exemplo, placa fronto-orbital, essa área. Né? Então, essas 3 setas são as cerdas fronto-orbitais. E por aí vai. Bom, e aqui falando um pouquinho da cabeça, propriamente dito. Apesar de modificações durante a evolução, né? A cabeça, ela vai ter algumas estruturas que vão ser constantes, embora estejam, às vezes, muito modificadas em alguns grupos, né? E é legal, principalmente que essa cabeça é uma cabeça de gafanhoto, eles são bichos muito usados para isso. Por quê? Primeiro, porque são insetos muito basais. Então, eles têm uma estrutura que provavelmente seria a estrutura primitiva dos insetos, mais antiga, né? E são bichos grandes, então o pessoal usa muito desse aqui para dar exemplo. Então, por exemplo, gena, né? O que é gena? Seria essa área aqui, como se fosse uma, entre aspas, né, bochecha do bicho, né? Então, fronte, clípio, lábaro, isso tudo são partes da boca que se mantêm. Os pálpos, né? Pálpio labial, pálpio maxilar, tá? Então, olha aqui, ó, de uma maneira mais clara, aqui fica mostrando as áreas, ó, vértex, né? Gena em marrom, tá? Frons, né? Ou fronte em amarelo, né? E aqui, ó,
as partes do aparelho bucal do gafanhoto, né? Aqui vocês estão vendo aqui, ó. Ele como é que fala? Dissecado, tá? Então, por exemplo, aqui o lábio, então você tem o palpo labial. Aqui a maxila, o palpo maxilar. A hipofaringe, mandíbula e o lábio, tá? Aqui. Certo? Então, todo inseto vai ter isso. Mas só que, por exemplo, quando você vai pegar um mosquito, a mandíbula, ela, em vez de ser um dente, como aqui é no aparelho mastigador do gafanhoto, vai ser uma estrutura de corte para ele sugar o sangue, fazer um buraco e sugar o sangue. Né? Aqui é só outras imagens mais de perto, nem então a mandíbula mais de perto. Aqui você tem, até no caso do gafanhoto, né, que é um mastigador, ele vai ter aqui um lobo incisivo e um molar, né, como se fosse um dente nosso também. Bem interessante. E aqui no mosquito, ó, modificado, né? Você tem uma modificação aqui, ó. Então, o labrum aqui, ó, tá todo modificado. A mandíbula, cadê a mandíbula aqui? Mandíbula daqui, ó. Mandíbula, tá? Então, a função desses estruturas agora é furar e puxar, né? Sugar o sangue. Bom, continuando na cabeça aqui, a gente vai ter os olhos compostos, que a maioria dos insetos vai ter, a maioria esmagadora. E por que ele chama composto? Né? Porque ele é formado, são 2 olhos compostos, normalmente. Aí você vai ver que ele é formado por várias unidades chamadas omatídeo. Aqui, ó. Por isso que ele é composto de vários omatídeos, centenas de omatídeos. Então, aqui seria um omatídeo. Então, esse omatídeo é uma unidade que vai captar a luz, né, e vai transmitir aqui para o neurônio, aqui, ó, né, tem um neurônio nele que vai transmitir ali para uma central no cérebro. Olha aí, um olho composto bem bonito aí de mutuca, né? Alguns são grandes e coloridos assim, mas tem vários que são bem mais discretos, a gente vai ver. Além dos olhos compostos, alguns insetos, não todos, vão ter esses olhos primitivos aqui, que a gente chama de ocelo. O ocelo, ele não forma imagem, ele só capta luz. Tá? Então, o ocelo, ele tem uma função auxiliar, né, dentro disso aí. É interessante o ocelo, ele é muito usado na taxonomia. Então, por exemplo, isso aqui é um himenóptero, talvez na chave dele vai estar 3 ocelos presentes, 2 ocelos, ou 100 ocelos. Então, você tem isso. Né? As antenas também são muito importantes para a taxonomia, porque elas variam bastante entre os insetos e são fáceis de ver. Né? E elas são feitas por 3 partes. Então, você vai ter um escapo, que é essa parte que sai da cabeça, liga a cabeça, né? Que sai da cabeça, então, o escapo da antena. Né? Você vai ter uma região aqui, como se fosse um joelho, que é o pedicelo, e vai ter a antena propriamente dita, que é o flagelo. Tá? Aqui você tem um ponto de articulação aqui e aqui. Bom, e aí você vai ter os diversos tipos de antenas, né? Cada uma com seu nome. Né? Então, isso aí você vai ver na chave também, não precisa decorar os nomes. Mas alguns você pode lembrar, porque são fáceis. Né? Então, cetáceo. Cetácea, que parece uma setinha, um cabelo. Filiforme é fina. Né? Moniliforme é que cada segmento parece uma bolinha. Pectinada é como se fosse uma pena. Tá? Olha aqui, ó. Pect. Como se fosse um pente, na verdade. Pectinado. Tá? Cerrado. Né? Então, ele tem uma extensãozinha, parece uma serra. Clavado, quando a ponta for mais grossa, parecendo uma clava. Né? O que mais? Vamos lá. Captado, quando tem essas bolas maiores em cima e embaixo menor. Né? Geniculado, quando ela tem essa dobrinha que parece um cotovelo. O geniculado no inseto parece um cotovelo. Né? Muito comum nos microhimenópteros aqui, ó. Né? Lamelado, ó, que tem essas lâminas, ó. Uma antena lamelada dessa, e
e essa pectinada também, a plumosa, né, são insetos que dependem muito da antena para a localização, tem que captar cheiros numa concentração muito baixa. Então, eles têm uma área muito maior para ter as sensilas aqui, né? A antena vai ser cheia de sensilas, que são os órgãos que captam os gases, né? Que a antena, na verdade, que ela está captando é gás, né? Isso aqui é a antena de um mosquito, né? De um macho de mosquito, por exemplo. Ela é plumosa. Parece uma pluma. Tá? Problema aqui para passar. Ah, isso que eu estava no lugar errado aqui. Só um minuto, isso. Bom, agora passando para as pernas, né? As pernas, elas vão ter sempre a mesma conformação. Você vai ter o trocânter, você vai ter a coxa, e a trocantina aqui, mas não preocupa com isso não, isso aqui não entra nas chaves não, quase não entra. Você vai ter a coxa, que vai ligar no tórax, o trocânter, que é como se fosse um joelho aqui, ligando a coxa ao fêmur, tá? Nós vamos ter o fêmur aqui, depois do fêmur a tíbia, e depois da tíbia o tarso. O tarso vai ser a única que vai poder ser formado por mais de um, vai ser no mínimo 2, né? Mais de um segmento. Né? Então, você pode ter de 2 a 5, normalmente, segmentos. Né? Então, então, você tem coxa, trocânter, fêmur, tíbia e tarso. Tá? O trocânter mesmo é um negócio que tem pouca importância na taxonomia, mas o fêmur, a tíbia, né, eles têm normalmente essas espinhas, né, esses espinhos, esporões, né, esporões tibiais, que são importantes para a taxonomia. E o tarso também, né? Então, por exemplo, tamanho de segmento do tarso, né? Tamanho de segmento do tarso, né? Opa, eu tô já gravando aqui, pode acompanhar aí, que eu estava gravando, que aí pode ver depois, né, a aula. Vou continuar daqui. Então, o tarso também ele é muito importante, né? Você vai ter um negócio em muitas ordens que vai chamar a fórmula tarsal. Então, em Coleóptera, por exemplo, tem muito. Né? Então, para você separar uma família da outra, às vezes você vai na fórmula tarsal. Então, por exemplo, o tarso da frente, ele tem 3 segmentos. O de trás tem 4 e depois tem 4 de novo. O do meio tem 4 e o de trás tem 4. Então, é 3, 4, 4. Às vezes você vai ter 5, 4, 5. 5 segmentos, 4 no do meio. Então, tem essa variação, né, que é importante também. As estruturas aqui do último segmento do tarso, ele vai ter estruturas importantes, como as garras tarsais, né? Então, ele vai ter essas garras tarsais. E, às vezes, vai ter uma almofada, que chama arólio. Tudo isso é importante para a taxonomia, né? Em mosquito, por exemplo, né, tem uma coisa que a gente usa que é garra tarsal serrilhada. Então, tem algumas espécies são serrilhadas e outras não. É uma garra tarsal de perto, né? Então, toda ponta de tarso vai ter uma garra tarsal, tá? Que é sempre, quase todas as vezes, importante, né? Então, as pernas todas vão ter essa estrutura, tá? Coxa, trocânter, fêmur, tíbia e tarso. Aqui, por exemplo, isso aqui é da paquinha, né? Que é um ortóptera que cava, né? É bem diferente, mas continua sendo a mesma coisa. Né? Por exemplo, isso aqui é a perna raptória, né? A perna da frente de um louva-a-Deus. Ó. Mesma coisa, coxa, trocânter, fêmur, tíbia e tarso. Né? Então, ele vai ter esses dentes tibiais aqui, ó, né? Que é para agarrar as presas. Aqui é de uma barata d'água, também outra perna raptória. Né? Então, a estrutura é sempre a mesma, com algumas diferenças. Né? As abelhas vão ter uma estrutura aqui na tíbia, por exemplo, para carregar, no primeiro segmento tarsal, quer dizer, para carregar o pólen, né? E as pernas vão variar de acordo com a sua utilização, né? Então, você tem, por exemplo, as pernas seriam mais comuns, seriam cursoriais, como desse coleóptero aqui, ó,
cursorial é para andar, né? Então, perna só para andar. O louva-a-Deus vai ter 4 pernas cursoriais e 2 raptórias. Aqui, ó, a raptória é feita para capturar a presa, né? Então, é para raptar. Tá? Já o grilo vai ter uma perna posterior com o fêmur alargado, né? Mais musculoso, para saltar. Né? Aqui, nos insetos aquáticos, nós vamos ter as pernas nadadoras. Elas vão ter, por exemplo, pelos aqui que vão auxiliar na hora de nadar. Tá? A paquinha, né, que a gente vai ver lá na frente, é a perna fossorial, para fazer buraco. E as pernas para agarrar prênseis, como dos piolhos. No decorrer da disciplina, a gente vai ver cada uma dessas aí. Né? Então, a raptorial, ó, aqui da barata d'água, né? Então, a barata d'água, ela agarra a presa com essa perna aqui, né? E vai furar ela com essa probóscide aqui para se alimentar. Bom, vou falar um pouquinho de asa aí. As asas, elas vão ter como se fosse esse mapa aí, né? Então, isso aqui não seria uma asa de nenhum tipo de inseto, é um esquema básico de asa de inseto, que vai variar em todos. Mas todos eles vão ter costa, subcosta, né? Rádio, radial, né? Aqui, ó, cubital, média, né? Então, anal, opa, tá? A gente for ver aqui, por exemplo, numa asinha de mosca, ó, isso é uma asa de califorídeo, né? Então, você vai ter aqui, ó, radial, subcostal, costal. Então, olha aqui, ó, costal, né? Subcostal, radial, né? Você tem radial 1, radial 2 mais 3, radial 4 mais 5, que são as divisões que a asa vai fazendo, né? Então, isso tudo entra na taxonomia, tá? Aí coloca assim, R2 mais 3, terminando junto com R4 mais 5. Então, isso é variável em cada um, tá? Então, você vai ter aqui, por exemplo, aí já a nervura radial, tá? Aqui você tem uma nervura que é transversal, né? Juntando a radial com a média, né? Que, né, seria a média, ó, M, tá? Aqui, M, média, cubital e anal, tá? Então, para cada grupo que você estiver estudando, você vai ter um mapa desse. E aí, se você for trabalhar muito com o grupo, aí é bom que você conheça bem esse mapa, tá? Bom, e as asas, a gente já tinha até falado aí, né? Elas vão ter diversos tipos. Então, uma delas é membranosa. Então, aqui é de um crisopídeo, né? Com a sua asinha membranosa, olha aí. Tá? Então, tem uma asinha membranosa, né? A asa membranosa é o quê? Essa asa transparente aí, que a gente já conhece em vários insetos. Um outro tipo é a asa, que é o contrário dessa, né? Que aquela é membranosa, ela é pouco quitinizada, tem pouca quitina, né? Aqui você tem um hélito dos coleópteros, que é essa asa anterior do coleóptero, que ela é dura, que ela é feita para proteger o inseto mesmo, fisicamente. Então, ela é muito quitinizada, muito grossa, né? E a asa de baixo é membranosa e é a que vai realmente realizar o voo, né? O hélito dos barbeiros, ele vai ser na asa anterior, uma parte hélito, uma parte dura e uma parte membranosa. Por isso que é metade hélito. Você pode ter também redução de asas, né? Então, a gente tem em Diptera e Strepsiptera a redução de asas. Então, em Diptera, a asa anterior, as asas anteriores são completamente desenvolvidas e a posterior vira um haltério. Olha aqui, essa estruturinha aqui, ó. Isso aqui é o resquício do que era a asa, perdeu na evolução. E o Strepsiptera é a mesma coisa, com a diferença que a anterior é reduzida e a posterior é completa. Tá? Um outro tipo de asa é a pergaminácea aqui dos gafanhotos, né? Dos mantídeos também, né? Pergaminácea é de pergaminho, parece papel. Ela estaria entre o hélitro e entre a membranosa. Então, ela não é nem tão pouco quitinizada quanto a membranosa e nem tão quitinizada quanto o hélitro. É um meio termo entre as duas.
Então, ela ainda tem um certo grau de transparência, mas mesmo assim é colorida e bem quitinizada. As borboletas, elas vão ter um negócio bem diferente dos lepidópteros, porque a asa do lepidóptero é membranosa, então seria aquela asa transparente. Só que ela vai ter um monte de escamas. E essas escamas, às vezes, elas vão ser iridescentes, então elas vão fazer com que a luz se desvie, formando ondas de cores, às vezes, bem coloridas, né? Então, o que parece bem diferente de uma asa de libélula e uma asa de borboleta não é nem tanto, elas são duas membranosas, só que essa aqui das borboletas tem escama. Dos tricópteros também é assim, né? Nós vamos ter a asa franjada dos trips, dos Tisanoptera, que ela tem um rack, né, um eixo aqui, né, principal, e ela é feita de cerdas, né? Por que funciona, né? Como é que funciona? É porque esse inseto é tão pequeno e tão leve, que essa asa ela vai só dar uma conduzida a esse bicho aí. Bom, chegamos no abdômen. O abdômen é o que eu falei antes, que apesar do abdômen dos insetos ter 11 segmentos, muitas vezes os segmentos estão fundidos, ou estão divididos, estão modificados. Então, por exemplo, aqui no inseto mais basal, que é um gafanhoto, né? Você vai enxergar o nono, décimo, e aí o 11º, ele é modificado nesses órgãos aqui, que são auxiliares na cópula, tá? Que é o opositor, paraprocto, ectoprocto, né? Numa mosca, isso aqui é uma mosca. Numa mosca, você vai ter aqui, você não vai conseguir enxergar o primeiro, aí você vai ver o 2, 3, o 5, né? E aí você vai ter uma parte que é telescópica, que o bicho, ele vai, quando necessário, ele expande e aí você enxerga. Aqui, ó, 5, 6, 7, 8, né? Você vai enxergar depois. Pronto. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui, ó, o 11º, e aí você vai ter a parte da genitália. Isso aqui é paraprocto, gonapófise, né, gonocoxa, gonóporo, oviduto, todas essas estruturas aí, elas vão ser importantes, né, vão ser cruciais na hora da cópula, né, e também vão ser importantíssimas na taxonomia de alguns grupos. Alguns grupos, para chegar em espécie ou gênero, tem que fazer lâmina da genitália, né? Então, assim, em cada grupo você tem uma exigência própria. Peraí. Isso. Bom, não, acho que, se bem que eu acho que o que eu tinha preparado era isso aí. Tá? Bom, então, acho que era isso aí, é só uma, como é que fala? Uma pequena revisãozinha rápida, né? Eu não acho que vale a pena ficar remoendo muito morfologia, porque você tem livro, né? Então, você está sempre com o livro vai te ajudar, né?